boa noite, ouvintes da Rádio Mundial. É sempre um grande prazer estar aqui nos microfones desta rádio que tanta gente usa aqui para transmitir coisa boa, né? Levar para você um pouco de informação sobre Dianética, né? Como que funciona isso, quem nós somos, o que fazemos e tudo mais. Bom, meu nome é Jorge Carlos Jukoski, eu sou terapeuta, quer dizer, na nossa linguagem de Dianética chama-se auditor, né? Um auditor é a pessoa que aplica a tecnologia, né, um método Dianética, em outra pessoa para que a pessoa se livre, então, de cargas de dor física ou emocional, né? E é isso que eu faço. Há muitos anos já eu venho fazendo esse trabalho, já ganhei 4 prêmios de melhor auditor do mundo e um de segundo, esse eu nem conto porque o segundo é o primeiro dos últimos, então deixa para lá, é melhor ou não é? E esse tema de hoje, basicamente, é entusiasmo, né? É uma coisa muito interessante e me dá uma sensação muito boa, porque isso é o tom emocional que eu procuro estar o tempo todo no meu dia a dia. É fascinante, para mim, pelo menos, né? A escolha que eu fiz de ser auditor de Dianética no que diz respeito àquilo que eu causo nas pessoas, no que diz respeito a melhoramento pessoal. Cada pessoa que chega ao meu consultório, cada pessoa que vai lá para receber sessões de audição, eu fico ansioso para começar, exatamente porque eu quero encontrar um jeito de lidar com aquele caso e resolver aquilo rapidamente, porque tem outras pessoas para auditar, né? E na maioria das vezes eu consigo, né? Existem alguns casos que enroscam um pouco, mas a maioria das vezes eu consigo resolver situações de coisas que ninguém consegue resolver de outra forma em muito pouco tempo. E isto parte de mim, uma certeza absoluta de que eu sou capaz de fazer isto mesmo, de verdade, que os casos muitas vezes se resolvem sozinhos, né? Porque essa é uma analogia e apenas um exemplo, né? Claro que o trabalho tem que ser feito e tudo mais, mas as coisas andam muito mais rápido e de uma forma muito tranquila, se resolvem praticamente, uma coisa vai levando a outra, porque o meu nível de certeza é muito grande. Primeiro porque eu sei que a Dianética funciona e funciona sempre, todas as vezes, sem nenhuma exceção para todas as pessoas. Não há exceções para o uso da Dianética, absolutamente. Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode ter resultados espetaculares com Dianética, realmente espetaculares mesmo. Porque é a única tecnologia, é o único método que consegue fazer com que a pessoa, através de um processo de recontagem de incidentes com dor, se dê conta de como aquela coisa, aquilo que lhe fizeram, atrapalha a vida da pessoa, sabe? É aquela coisa de subitamente a pessoa dizer assim, uau, agora entendi, sabe? Essa semana mesmo eu comecei a auditar uma pessoa nova, e essas pessoas são as que mais me fascinam, porque eu estou curiosíssimo para saber como essa pessoa funciona e por onde eu entro no caso, como faz para começar a dar resultado para essa pessoa. E ocorreu algo muito interessante, assim, na primeira meia hora de sessão que nós fizemos, essa mulher falou assim, eu vou fazer as 25 horas que eu contratei com você, mas o que eu vim resolver, já sei o que é. Eu já não preciso mais de audição. Vou continuar porque eu sei que tem outras coisas para melhorar, mas isso que eu estava querendo resolver está resolvido, porque agora eu acabei de me dar conta de tal e tal coisa. Super feliz e entusiasmada pelo fato de ter resolvido uma coisa que complicou a vida dela durante os 30 anos da vida dela, da vida que ela tem. Então esse é o resultado. São verdadeiros milagres que a gente faz todos os dias, exatamente porque o método funciona e funciona todas as vezes, sem nenhuma exceção. Posso às vezes demorar um pouco para encontrar um jeito de lidar com a pessoa, porque cada pessoa é diferente de todas as outras e cada um que senta lá na minha frente eu tenho que descobrir um jeito de entrar no caso, porque obviamente se a pessoa soubesse o que resolve o caso dela, teria resolvido sozinha e não precisava de mim, né? Como ela não pode resolver isso sozinha, precisa de mim, eu tenho que encontrar um jeito dentro do método de pensamento, da estrutura de crenças, dos pontos de vista que a pessoa tem e tudo mais, descobrir de onde é que vem aquilo
que a incomoda. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, N histórias, sabe? Essas coisas todas que as pessoas têm aí como doenças causadas pela mente. Na verdade, mais de 70% das doenças conhecidas são causadas pela mente. E nós podemos, com Dianética, resolver isto. E quando falamos resolver, significa resolver para sempre. Evitamos usar a palavra cura, porque para não entrar em nenhum tipo de situação aí de contraditória. Então nós falamos em resolver. Quando se fala resolver, significa que a carga de dor ou as cargas de dor que causavam aquele desconforto ou desequilíbrio no corpo já não estão mais lá, portanto o corpo se reequilibra, né? E as coisas começam a funcionar melhor. E isto ocorre todos os dias. L. Ron Hubbard, que é o fundador de Dianética, diz que o auditor pode esperar conviver diariamente com o que se parecem com milagres na sua profissão. Isso é absolutamente verdadeiro. Você que está aí nos ouvindo e quer realmente resolver sua vida, não se trata de ganhar superpoderes nem nada, mas é entender por que as coisas não estão indo bem, né? Todos nós, sem exceção nenhuma, temos coisas que estão nos atrapalhando e estão impedindo exatamente que você consiga operar, né, numa condição de entusiasmo o tempo todo, porque é só nessa condição que você realmente tem força. Quando você está nessa condição de entusiasmo, o que você faz? Você apenas pensa, sabe? E as coisas se acertam para que você tenha a oportunidade de, claro, fazer a sua parte para que as coisas ocorram. Mas as circunstâncias, possibilidades surgem com muita rapidez, sabe? Porque nesse tom de entusiasmo, a sua intenção tem muita força. E, obviamente, se você teve muitas perdas ao longo da sua vida, muitas dores emocionais e físicas, são estas coisas que estão te impedindo de operar nessa condição. Se quer saber e quer ter uma ideia do que seria operar num tom emocional, num aspecto de entusiasmo, basta que você olhe para uma criança. E pode se lembrar de você mesmo? Como é que era quando você era criança? Se divertia com qualquer coisa, não tinha tempo ruim para nada, tudo ia muito bem, não queria nem saber. Estava sempre feliz da vida, sempre buscando desafios, descobrir coisas, estava sempre com aquela pilha, tá, né, ligado no 220 o tempo todo. Isso é o tom emocional de entusiasmo. Claro que quando você, como adulto, não vai sair fazendo coisas que crianças fazem, porque a criança é o período da vida dela de descoberta e tudo mais. Essas coisas você já descobriu, mas você vai operar neste tom emocional com a capacidade de fazer com que a sua vida dê certo. Porque não se engane, as coisas nessa vida são muito difíceis mesmo. E quando alguma coisa é fácil, pode se preocupar porque tem algo errado, porque não tem nada fácil aqui, né? Então, a nossa chance de vencer na vida, quer dizer, de melhorar as chances de as coisas andarem bem, de dar certo, etc., etc., ocorrem quando você está mais alegre, mais feliz, e nós chamamos isso de entusiasmo, que é quando você tem aquela certeza inabalável, que ninguém te tira disto, sabe? Eu opero a maior parte do tempo assim, e eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou fazendo, e esse entusiasmo é que me faz ter os resultados nas sessões de dianética que eu tenho com as pessoas. O que é isto, na verdade? A mente reativa é a parte da sua mente que guarda os momentos de dor física e dor emocional, e depois usa isso para controlar você e fazer com que você faça consigo e com os outros a mesma coisa que lhe fizeram. É esta a estratégia desse sistema que existe dentro de nós, é um sistema primitivo, antigo, e é o mesmo sistema que os animais têm basicamente. E nós temos então a mente analítica, que é a parte que nós pensamos e decidimos coisas, mas a mente reativa é aquela coisa que, se você fosse usar como uma analogia entre o bem e o mal, seria exatamente a coisa criada pelo capeta, sabe? E é o próprio, sabe? Porque ela te para de verdade, sabe? E vem exatamente de coisas que fizeram você, sabe? Coisas com dor física e dor emocional. Não tem segredo nenhum. Esquece essas ideias de espíritos, não sei do que, de astros, essas coisas todas. O que você tem que enfiar na cabeça é que tudo que está errado com o seu caso, com você mesmo, com você mesma, as coisas que não estão indo bem,
são coisas que fizeram a você. A partir das coisas que fizeram a você, né, que contém dor física ou dor emocional, você tomou decisões que piorou ou pioraram as coisas que lhe fizeram, né, fazendo o mesmo com os outros e com você mesmo. E aí está a armadilha na qual todos nós estamos. Esta coisa, chamada mente reativa, ela é o mecanismo que te para, que faz com que você pare a sua vida de verdade, sabe? Faz com que você cometa erros, faz com que você não ouse ir em frente, faz com que você tenha medo de se envolver de novo num relacionamento, faz com que você tenha medo de investir num negócio de novo só porque quebrou uma vez ou mais, só porque você foi enganado, só porque disseram que você não prestava, sei lá o quê, fica preso nesses incidentes com dor, com essas invalidações e dores, né? E estas coisas fazem com que a sua vida seja aquela coisa que é. Eu não consigo acreditar que alguém queira continuar vivendo com problemas, dificuldades e se sentindo mal, indo trabalhar arrastado, se sentindo sem energia, com sensação de medo de que vai perder o emprego, medo de que as coisas de repente se transformem e você não consiga lidar com novas situações. Estas coisas só ocorrem porque você, com o nível de insegurança que está, isso só ocorre porque você foi muito invalidado muitas vezes e teve muitas perdas, não é? Estas perdas se alojam, junto com coisas que lhe disseram, nesta parte da mente reativa, né, que contém dor e inconsciência, e esta coisa fica te impingindo pensamentos, enfiando pensamentos entre os seus pensamentos de verdade, e você pensa com eles pensando que são seus. Suponha um exemplo. Uma mãe bate num filho e diz que ele nunca vai prestar para nada ou nunca vai ser nada na vida se continuar deste jeito, né? O que acontece? Ela instala o que se chama de um engrama, né, que é um momento de dor com inconsciência nessa criança, e toda vez que no futuro este momento se reestimula, isto é, liga-se por alguma coisa no ambiente da pessoa que é parecido com o ambiente onde ela estava quando a mãe bateu, esta carga entra em ação e a pessoa começa a dramatizar o efeito literal da frase não prestar para nada ou não ser nada na vida, né? De acordo com aquilo que a mãe disse, de acordo com as circunstâncias que está vivendo, como se tivesse hipnotizado ou enfeitiçado. Esse é o mecanismo no qual todos nós estamos enfiados, todos, absolutamente, exceto os que já passaram pelas sessões de audição de Dianética e se tornaram clears, né? E todos os outros, sem nenhuma exceção, estão com a sua atividade da mente reativa atuando sobre si e, pior disso, nem sabem que isso é assim. Pensam que isso é um pensamento seu. Faltam dados, falta informação, falta educação, falta um monte de coisa. Mas, basicamente, o que faz com que a mente reativa entre em ação é que você está operando numa faixa de emoção ruim. Isto é, você está com medo, inseguro, ansioso, qualquer coisa dessas aí, né? Faz com que a mente reativa acione incidentes que contêm estas sensações para piorar ainda mais a situação que você está vivendo. Então, está aí a oportunidade que você tem hoje de começar a se livrar desta coisa, né? Todos os domingos nós estamos aqui fazendo uma participação no programa da Editora Ponte, feito pela Lúcia Winter, né? E a gente leva até você, que é ouvinte da rádio, isso é extensivo também, as pessoas que assistem esse vídeo pelo YouTube, no meu canal Jorge Carlos Jukoski, uma sessão introdutória gratuita de Dianética para que você comece a entender como é que você mesmo funciona. E saia de lá aliviado, com pelo menos uma destas cargas, que a gente consiga livrar você de alguma coisa que te para, que te incomoda, que te causa aí insegurança, medo, ansiedade ou qualquer má emoção. Então você compra o kit proposto no programa, todos os programas muda isto, né? Você tem aí um kit, basta que você ligue lá na Editora Ponte, né, para saber que kit é esse. É um kit de Dianética sempre, né? Onde você compra esse material e, pelo fato de comprar o material, você tem direito a uma sessão comigo. Basta então que você ligue no telefone, 11, que é o prefixo de São Paulo, 5081-6711, 5081-6711. Você liga lá,
compra o kit de Dianética e automaticamente o seu nome, o seu contato é passado para mim e eu vou entrar em contato com você e nós vamos agendar um horário para você ir lá até o meu consultório, que fica ali na Vila Mariana, perto da estação Vila Mariana do metrô, bem pertinho da Lúcia, da Editora Ponte, e você vai então sair de lá com um alívio de alguma carga de dor de alguma coisa que fizeram a você. Quando eu falo fizeram algo a você, isto inclui morte de pessoas próximas, morte de animal de estimação, perda de emprego, posição social, dinheiro, qualquer coisa que tenha lhe acontecido e que depois desta coisa, depois que isto aconteceu, sua vida nunca mais foi a mesma, né? Ontem mesmo eu falava com uma pessoa que me disse, depois que aconteceu um evento aí que eu perdi muito dinheiro, nunca mais eu consegui ter aquela mesma ousadia de antes disto, né? Porque agora toda vez que eu vou fazer qualquer investimento, vem toda essa história e eu começo a ficar com medo e já deixei de ganhar muito dinheiro por medo, né? Então, o que isso significa? Vamos imaginar que você vai mexer lá na comida do cachorro e o cachorro dá uma mordida na sua mão. Obviamente você tem que reter a experiência de que não se mexe na comida do cachorro quando ele está comendo, porque ele pode se tornar agressivo. Por um instinto de defesa pode te morder, isso pode acontecer. Você tem que reter essa experiência, mas a dor não. Então, quando você passa pela terapia de Dianética, citando o exemplo da pessoa que quebrou ou que teve lá perdas financeiras, o que a gente faz é tirar essa carga do fracasso, da sensação que a pessoa tem em relação a ter investido com certeza de que ganharia, o que daria certo e que perdeu. E a pessoa, tirando esta carga da sua mente reativa, volta a operar da mesma condição, na mesma condição que operava antes disso acontecer, com a experiência acumulada de que certas coisas não se faz porque pode dar errado. Ok, você tem que reter a experiência. Você põe a mão, por exemplo, em alguma coisa quente, né? Reter a experiência de que se põe a mão em alguma coisa quente, vai queimar, né? Mas a dor não é necessária e ela é gravada no quadro de imagem mental, nos quadros de imagem mental que contém esta experiência e ficam aí. Só que o que elas fazem? No futuro, quando você está num ambiente que se parece com aquele onde a carga de dor ocorreu, como no caso da pessoa que faliu, como no caso da pessoa que mexeu na comida do cachorro, da pessoa que mexeu em alguma coisa quente, a mente reativa liga uma sensação de desconforto. E o pior de tudo é que você nunca sabe o que é que aconteceu, por que é que ligou isso, né? Porque tudo que você pode saber e perceber é que estou me sentindo mal, mas não sei porquê, né? Então, vagamente as pessoas têm uma ideia de, por exemplo, depois que tal coisa aconteceu, minha vida nunca mais foi a mesma. Quando isto ocorre, é bastante fácil de resolver, porque a pessoa já tem uma ideia de onde é que toda a história vem, e ali, naquela história que aconteceu, em algum ponto a carga toda está presa. E o que nós fazemos é pôr a pessoa em sessão e fazer com que a pessoa reconte muitas vezes isso até que produza um alívio e a pessoa se dê conta, realmente, ela se dá conta de o que foi que aconteceu, que a vida dela nunca mais foi a mesma depois disso. Tem sempre uma razão e não há casos que não possam ser resolvidos absolutamente, de um jeito ou de outro. No nosso grupo, que chama Centro Avançado de Dianética, nós temos esse serviço todo lá. Podemos levar você do estado que você está até o estado de clear. Quando você marcar uma sessão comigo, eu te explico direitinho como é cada passo disto, para você conseguir limpar toda a sua linha temporal de dores físicas e emocionais para sempre, para a eternidade. Você chega a clear e será clear para a eternidade, que se você quiser, né? 581-6711, prefixo 11 de São Paulo. Você compra o kit de Dianética e você ganha uma sessão comigo. Vai ser um enorme prazer te livrar de alguma carga de dor que está aí te incomodando, te parando, te impedindo de ser feliz, de fazer sua vida dar certo. E isso é o que eu faço de melhor, com uma paixão enorme, é isso que eu adoro fazer. Quer se tornar mais inteligente, mais feliz e mais capaz? Ligue 581-6711, compra o kit de Dianética e você vai começar a se tornar isto comigo.